Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. O nosso momento de leitura bíblica e de oração, iniciar de mais um dia. Nossa leitura hoje encontra no livro de Números, no capítulo 14, que diz: Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro para todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você um povo maior e mais forte do que esse. Moisés respondeu ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: Visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que ele prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é tardio em irar-se, rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu: Conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês,
de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra da qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiências do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei com toda esta má congregação. E se levantou contra mim, neste deserto, se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém, Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandato do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados por seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada, uma vez que se desviaram do Senhor. O Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Orma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós com ousadia nos achegamos na tua santa presença nesta manhã, pelos méritos, pelo o que Jesus conquistou na cruz por nós, por esse novo e vivo caminho, esse novo e vivo acesso à tua presença. Com o seu sacrifício, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A, o acesso ao Santo dos Santos nos foi possível. E por isso nós nos encontramos diante do Senhor nesta manhã, querendo agradecer ao Senhor pela tua obra em nossas vidas, pela obra da salvação, a obra redentora em Cristo Jesus. Te louvamos também por esse relato bíblico, tua palavra que é viva, que é poderosa, tua palavra que nos mostra Cristo Jesus e nos orienta em todas as coisas. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra que nos instrui, que nos orienta. Tua palavra que é a nossa única regra de fé e prática. Nesse relato, nós vemos o povo de Israel mais uma vez se levantando contra os seus líderes, murmurando contra Moisés e Arão, porque eles proferiram da parte do Senhor aquela aquele juízo, porque eles duvidaram da capacidade, do poder de Deus de dar a eles aquela terra prometida. Eles olharam com o olhar humano e não com o olhar de Deus. E se levantaram contra e murmuraram, e é interessante e triste como que realmente a sua palavra fala e se cumpre nesse texto, tem se cumprido muitas vezes na nossa vida.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. A murmuração começa, os espias olham com olhar humano, duvidam da palavra de Deus, duvidam da capacidade de Deus, e isso contamina toda uma geração, todo um povo. O povo se torna incrédulo por influência daqueles que deveriam ser instrumentos de bênção e de fé. Ah, Deus, perdoa o nosso pecado de incredulidade, perdoa o nosso pecado de contaminação. Quantas vezes não entendemos que o nosso pecado contamina toda a nossa família, toda a nossa geração, toda a nossa igreja? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelo pecado da incredulidade. Perdoa-nos pelo pecado da rebeldia. Perdoa-nos pelo pecado, Senhor, do coração duro, do coração incrédulo, do coração soberbo, que muitas vezes temos a capacidade soberba de achar que sabemos mais do que o Senhor, que podemos avaliar melhor a situação do que o próprio Deus. E por causa disso não confiamos, não cremos, contaminamos os nossos com incredulidade, com desobediência e rebeldia. E por causa disso, o Senhor exerceu contra aquele povo juízo e lançou sobre eles maldição. E toda aquela geração, 600.000 homens, vão perecer ao longo de 40 anos no deserto, e assim pereceram, por causa da vossa incredulidade. Ah, Deus, perdoa a nossa incredulidade, que nós possamos compreender nessa manhã que a ausência de fé, que a incredulidade leva à morte, leva ao afastamento de Deus, leva a dor e sofrimento sobre nós e sobre os nossos filhos e sobre toda a nossa geração. Desperta-nos, Senhor, para vivermos uma vida santa, reta diante do Senhor, para efetivamente crermos no Senhor Jesus, nós e a nossa casa. Como Paulo disse ao carcereiro lá em Filipe, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Muitas vezes questionamos porque os nossos estão afastados do Senhor, mas não nos questionamos sobre a nossa fé, sobre as nossas incredulidades, as nossas atitudes que demonstram incredulidade, soberba, orgulho e vaidade, sobre a nossa frieza espiritual. Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e clamamos ao Senhor. A começar em nós, quebra os nossos corações. Conduze-nos à vida de fé, de arrependimento, de obediência e de submissão à tua palavra. E que possamos ser modelos e exemplos de homens e de mulheres de Deus. E que a nossa devoção, a nossa fé, a nossa crença, a nossa obediência ao Senhor possa influenciar os nossos filhos, os nossos entes queridos, toda a nossa casa. Esta manhã quero clamar ao Senhor pelo perdão. Lava-nos, ó Pai, com o sangue de Cristo Jesus. Lava o nosso coração, lava a nossa mente, lava a nossa alma. Gera em nós um desejo profundo de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, de ler, meditar, estudar a tua palavra, para entender e para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Conduza-nos, Senhor, uma vida de santidade e principalmente de obediência ao Senhor. É assim que eu oro nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e nos conduza a uma vida de fé e obediência. Amanhã retornaremos com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.